Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa tarde. Com muita satisfação, nós estamos aqui novamente, nós do Coletivo Bancada do Livro, fazendo este seminário que nós intitulamos de Revolução Constitucionalista. Nós tínhamos pensado em fazer um seminário a respeito da Era Vargas, mas como ficaria muito extenso, resolvemos fazer um corte na história e aprofundar a discussão da história do Brasil de 1930 e 1934. Eu sou o professor Raul de Oliveira, formado em História e também mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Aqui é bom que se coloque que todos os professores que estarão participando desta rodada de discussão são professores e membros do Coletivo Bancada do Livro. Nós iniciaremos com o professor Isaldir Diniz Linhares, que é professor de História, que também é mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, que fará um apanhado geral dos acontecimentos deste período, entre 1930 e 1934. Professor Isaldir, seja bem-vindo. Professor Isaldir, ele é também membro do canal Coletivo Bancada do Livro e é o nosso responsável pelas noites de segunda-feira. É um prazer tê-lo aqui novamente, professor. Fique à vontade. Obrigado, Raul. Como você mencionou aí, né, eu sou professor de História e também mestre em Educação. A minha tarefa aqui é de fazer esse contexto, né, dos anos 30 a 34, então, que é para a gente poder verificar não só as questões dos acontecimentos, mas também tentar fazer uma conjuntura, né, não só local, como no Brasil da época, como também alguma coisa que a gente pode pegar a nível global. Então essa é a minha tarefa aqui de hoje. Bom, nesse contexto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a crise internacional que passava o mundo capitalista naquele momento, né? E isso é importante a gente estar centrado nisso, porque interfere diretamente não só na economia no Brasil, mas também na política, né? Dadas as mudanças que estão acontecendo nesse momento. Então, lembrar que em 1929 começa a Grande Depressão, né, que começa nos Estados Unidos e espalha pelo mundo, porque o mundo conectado capitalista daquela época, né, a crise americana, ela se espalha pelo mundo. E no caso do Brasil, é fácil da gente compreender isso. O maior produto de exportação naquela época era o café. Se o mundo está em crise, lógico, as pessoas não vão consumir café. Então, o produto de grande exportação que trazia dinheiro novo para o Brasil tem uma queda brusca a partir de 1929. E os anos seguintes, né, se a gente pensar que nos Estados Unidos começa a melhorar um pouco a partir de 33, 34, né, então no Brasil também afeta diretamente a economia brasileira e tem os reflexos, claro, a meu ver, na política. Né? Por quê? Quem comandava a economia eram os latifundiários, um destaque aí para os cafeicultores, mas no outro turno, né, esse modelo ele se espalhava pelo Brasil. Então os latifundiários controlavam a economia no Brasil como um todo e também a política. Isso é uma questão que a gente tem que enfatizar. Outra coisa que é importante lembrar, desde 1906, o governo brasileiro, para poder intervir no mercado internacional do café, compra café. Né? Compra café, guarda, para que os cafeicultores pudessem vender o seu café num preço melhor, né? Que o Brasil controlava esse mercado. Quando chega a crise em 29, isso já está no teto, ou seja, não tem mais condições do governo comprar, nem tinha onde guardar. É conhecido, né? Mesmo na época, depois de 1930, o Brasil continua comprando café, continua jogando fora, continua queimando café. Então, essa para mostrar que essa conjuntura
que está da crise internacional que está acontecendo a partir de 1929 vai interferir diretamente na economia e aquele setor, aquela parcela da população que controlava o poder político vai ser afetada por essa crise, né? Em que pese o governo comprando, mas eles continuam produzindo café. Então a dificuldade para esse setor da economia cresce bastante. E aí, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para entrar na disputa política no começo de 1930, né, foi em 3 de março as eleições, aonde a dificuldade para essa elite continuar no poder político, né, todo mundo passou aí pelos bancos escolares, já viu falar da política café com leite, né, que nada mais era do que o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que revezavam na presidência da República. Naquela época os partidos eles eram locais, né? não era partido, não era nacional. Então você tinha o Partido Republicano Mineiro, junto com o Partido Republicano Paulista, Minas Gerais e São Paulo ganhavam as eleições. E essa dificuldade que eu estou atribuindo também ao peso da crise econômica vai ser, a meu ver, um dos fatores que dificulta que São Paulo e Minas Gerais continuem fazendo essa dobradinha, né? O presidente, o Washington Luiz, era paulista e eles entenderam que o próximo deveria ser também paulista, quebrando a lógica, né, com o Partido Republicano Mineiro. E isso vai fazer com que, principalmente os políticos aí de Minas Gerais, possa procurar uma outra alternativa, uma vez que foi descartado por São Paulo, né? E nesse aspecto vem uma novidade, que é uma outra composição, que ficou conhecido como Aliança Liberal, né? E o aspecto aí liberal é importante porque, como já se fazia muito propaganda no rádio e tal, então é importante eu ter um discurso de mudança, mas com o mesmo perfil conservador, né? Tanto é que o candidato a presidente seria Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, vice-presidente seria João Pessoa, da Paraíba. Quer dizer, na verdade não tinha nada de revolucionário, mas o discurso era liberal. Então, quer dizer, contrapunha ao discurso que poderia ser continuado dos paulistas, né, de preservar o poder. Então, o próprio nome Aliança Liberal já colabora para uma mudança. Isso nós estamos falando do começo de 1930, né, que onde ocorre o processo eleitoral. É claro que o processo eleitoral naquela época, né, de voto de cabresto, voto aberto e tudo mais, então era comum, né, que existisse fraude. Agora, quem que fazia a fraude? Quem ganhava fazia a fraude e quem perdia também fazia. Então, quer dizer, o discurso de que houve uma fraude para poder beneficiar o candidato do PRP, que era o Júlio Prestes, né, ele era fato, o que não quer dizer que do lado de Vargas também não tenha ocorrido fraudes eleitorais. Mas, resultado, o processo eleitoral garante a eleição de Júlio Prestes, que era o candidato do PRP de São Paulo. Isso coloca a Aliança Liberal em alerta e em condições de questionar o processo eleitoral. Tá? E aí de 30 de março, né, que foram as eleições, até outubro, tem muito movimento no Brasil, né, contrário à posse do Júlio Prestes. E aí, como eu atribuí anteriormente essa questão econômica, lembrar que os cafeicultores também estavam em situação precária para poder garantir uma força até militar, né, para continuar a sucessão. E aí tem um outro aspecto que é importante a gente colocar. Ainda existia o respaldo, né, político de um movimento que é lá que começou, poderia dizer, lá na Guerra do Paraguai, que são os tenentes, né, que voltaram da Guerra do Paraguai, que queriam espaço político, e só que não foi dado a eles esses espaços políticos. Agora, em 1930, esses tenentes não são mais tenentes, né, já foram graduados dentro do Exército e eles continuam
na expectativa de ter espaço político. E esse grupo, que ficou conhecido na história brasileira como o tenentismo, né, eles vão entender que agora é o momento. Né, e parte das Forças Armadas, tanto no Exército quanto na Marinha, começa a entender da necessidade, né, de se aliar a esse grupo, que é a chamada Aliança Liberal, para fazer a derrubada do governo. E vai ter alguns embates, ou quase confrontos bem sérios nesse período, mas o que vai acabar acontecendo é o quê? Quando chega em outubro, né, os militares depõem o Washington Luiz. Quer dizer, o Washington Luiz foi segurando a situação para completar o mandato dele, que acho que completava em novembro, e aí os militares vão e depõem o Washington Luiz. Então, na verdade, ao meu ver, né, fala-se em revolução, mas que na verdade não foi uma revolução, foi um golpe de Estado. Nós tivemos um golpe de Estado em outubro de, acho que se não fala melhor, de memória, 23 de outubro de 1930, que derrubou o governo. Os militares assumiram e depois, em novembro, no começo de novembro, dia, acho que 3 de novembro, uma coisa assim, passa o bastão para Getúlio Vargas, que já vinha fantasiado de militar, veio do Rio Grande do Sul. Ele não era militar, mas já vinha fantasiado, vestido de militar, comandando as tropas. Né? Mas que, quando chega no Rio de Janeiro, não foi necessário fazer nenhuma disputa militar, porque o Washington Luiz já havia sido derrotado. Então, esse é o contexto que eu chamo de golpe de Estado e não de revolução. Agora, para nós é carente essa expressão de revolução, principalmente por um segmento aí da historiografia, parece que é necessário ter uma revolução, para a gente chamar de revolução burguesa. Como nós não tivemos uma revolução industrial, então a gente fica doido atrás de uma revolução. E aí sempre esses momentos assim são chamados de Revolução de 30, por exemplo. Né? Aí, no caso, o nosso foco aqui, que é São Paulo de 32, Revolução Constitucionalista, Revolução Paulista, então a gente tem um apego para essa expressão. Mas, na verdade, o que aconteceu em 30 foi, a meu ver, um golpe de Estado. E uma vez no poder, Vargas vai ter que equilibrar o quê? Equilibrar com esse antigo, que são os latifundiários, e vai ter que colocar algo novo, porque existe uma crise mundial. Mesmo que o Brasil quisesse importar, não tinha produto para ser importado, o mundo capitalista quebrado. Então Vargas, ele não tinha o seu poder amparado por esses latifundiários, é necessário que ele crie políticas. E agora, o que resta para ele? Fazer política para a cidade, fazer política para os trabalhadores, para poder fazer, aí sim, fazer essa tal da mudança, o que alguns chamam de revolução. Então, o Vargas vai ter esse espaço para dialogar agora com outras forças. Claro que ele vai continuar dialogando com os latifundiários, tanto é que o Brasil vai continuar comprando café e jogando fora, colocando fogo, mas Vargas, ele e o seu grupo vê uma outra possibilidade. Qual a possibilidade? Conversar com outros setores da sociedade. E aí nós vamos observar que, principalmente a partir de 30, acelera a legislação trabalhista, né? Que seria depois, eu vou chamar de preâmbulo aqui da CLT que vem depois, né? Mas vai ter várias leis que vai beneficiar principalmente o quê? O trabalhador urbano. Né? Esses setores que o Vargas vai dialogar com ele. E vai dialogar muito bem, a gente vai observar isso. Né? Tanto é que Vargas fica no poder até 45. Qual é o problema também, agora, para linkar com o nosso tema central aqui? Né? Vargas tem que dialogar com São Paulo. Claro, vai colocar um interventor. Se deu um golpe, vai colocar um interventor. Militar pernambucano, enfim. Vai colocar um interventor. Pois bem, claro que os paulistas não vão gostar. Como a Aliança Liberal estava propondo mudanças, então o que os paulistas vão cobrar? As mudanças. Dentre elas, mudanças na Constituição brasileira. Né? E daí o próprio nome, né? Que os paulistas vão se rebelar contra o governo. Uma das questões é cobrar a mudança na legislação, uma nova Constituição. Né? E aí, isso não acontecendo, né, São Paulo vai se rebelar
contra o poder central. Claro, aí sim, né, vai ter disputa, vai ter guerra, vai ter... até eu me lembro não sei se era série, lá do documentário, que passou há pouco tempo na televisão, do Juscelino Kubitschek, né? Ele era médico da Polícia Mineira, então o Juscelino Kubitschek vai para a linha de frente, né? Ele vai ser médico lá na Revolução de 32, como a gente coloca. Então esse contexto, já não sei como é que está o tempo aí, Raul, Quase. Tá quase. Então, só concluindo então. Então, eu gostaria de colocar esse contexto, essa perspectiva internacional da crise, essa questão local, que a crise interfere e há uma mudança política, porque um dos fatores, a meu ver, é que os latifundiários, principalmente paulistas, não têm condições econômicas agora de bancar o poder, né? E aí Vargas, com os seus, consegue colocar para a cidade, colocar para as pessoas, né, entre aspas, uma nova mentalidade. Então Vargas ganha fôlego, né? Faz o compromisso com os paulistas de uma nova Constituição, que veio aí em 34, que ela é bastante, que eu quero fechar aqui com a Constituição de 34, que há essas novidades, incorpora essas legislações trabalhistas, incorpora as mudanças no processo eleitoral, né? Como amplia o número de eleitores, né? Porque até então nós ainda tínhamos aquela dificuldade, por exemplo, o analfabeto não vota, né? Agora continua não votando, mas vai para faixa etária. Na Constituição a mulher vai poder votar. Então, quer dizer, há uma ampliação do eleitorado. E esse eleitorado está onde? Está na cidade, que é onde o grupo do Vargas dialoga muito bem, né? É claro que a gente sabe que a promessa de eleição em 37 não vai ser cumprida, e que aí Vargas já pega um outro viés que está acontecendo também, principalmente na Europa, já encerrando, Raul, desde a década de 20, né, e vai ficar mais sério ainda depois da crise de 1929, que é o crescimento do totalitarismo na Europa, né? De forma especial, a gente pode lembrar aqui do nazismo na Alemanha, e antes disso, obviamente, o fascismo na Itália. Então, isso está acontecendo nesse período que nós estamos falando. Essa ascensão do totalitarismo na Europa está acontecendo, e Vargas vai conseguir dialogar também com esse setor totalitário. Tanto é que ele vai incorporar isso e vai ficar no poder até 1945, Raul. Olha, muito obrigado, professor Exaldir, que é o nosso âncora das segundas-feiras, né? Ele trouxe um apanhado geral, né? Um apanhado da rodada, começando pelo Exaldir, certo? Para ver se você deixou alguma coisa para amarrar, para a gente já terminar, e eu já, desde antemão, já te agradeço, professor Exaldir, muito obrigado, lembrando que você é o nosso âncora das segundas-feiras, às 18 horas, porque nós aqui do canal Coletivo Bancada do Livro, nós temos uma programação normal todos os dias de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Legal, Raul. Não, o destaque que eu gostaria de fazer aqui, pensando um pouco, né, como historiador, só faz sentido a gente voltar. Nós estamos falando aqui de 32, e até um pouco antes, e depois chegou aqui até 35, por aí. A história só faz sentido isso, você voltar, para responder algumas questões que nos incomodam no dia de hoje. O destaque que eu gostaria de dar aqui, no governo provisório lá de Getúlio Vargas, e toda vez que tem um golpe de Estado, logo de cara, para poder atender A e B e C, não, nosso governo é provisório. De provisório, Vargas ficou até 45. Né, de 30 a 45. Claro que aí tem o Estado Novo, ditadura, enfim. Mas, a princípio, é provisório. E nesse período, é necessário, nós já colocamos aqui, é necessário você estabelecer conexão, né, com os setores da sociedade. O que Vargas vai criar? Né? Uma legião, chamou de legião cívica, né, para poder propagar o governo. Isso era um grupo paramilitar, né, que começa a funcionar também nos moldes, o Edilson lembrou aqui do integralismo, mas também o que estava acontecendo na Europa, né, que era a ascensão do fascismo, do nazismo,
que também é fortalecido por grupos paramilitares para propagar as ações do governo. Eu quero fazer esse link com o que aconteceu há pouco aqui no nosso caso aqui no Brasil. Posso citar claramente que tivemos agora aí, encerramos o governo Bolsonaro, o esforço para se criar, né, grupo paramilitar, inclusive incentivando fortemente que o cidadão se arme. Né? E o Bolsonaro deixava isso claro, para o cidadão reagir contra o Estado. Então, quer dizer, criar um grupo que tivesse uma identidade política com essa extrema-direita que estava no poder até há pouco no Brasil, e que esse grupo pudesse resistir, que era armar o cidadão. Então, quer dizer, isso eu estou tentando fazer esse gancho, porque é uma questão que está presente ainda, né? Tudo bem que o STF derrubou agora alguns decretos dessa época, mas as pessoas estão armadas. E muitas delas com essa convicção, a mesma convicção desse grupo ligado ao Bolsonaro. Então, quer dizer, para implementar, entre aspas, uma mudança, é necessário que você tenha o poder, tá, e o golpe, mas que você tenha também uma conexão com a sociedade. Aí você vai criar esses grupos. Hoje, obviamente, a facilidade para criar os grupos passa aí pelas redes sociais e você disseminar o ódio e tal, e armar essa população. E esse povo está aí. Né? Pode ser células aí que estão aparentemente mortas e tal, mas elas podem surgir. Né? A qualquer momento, essas pessoas que estão armadas com esse pensamento, eles podem ressurgir. Né? Isso no momento que estava crescendo no mundo, e no caso principalmente na Europa, né? o totalitarismo. Né? Quer dizer, bem ou mal, deu uma estagnada agora, mas essas pessoas continuam existindo. Então eu gostaria de fazer esse link, como que o que aconteceu de 30 a 34, que é o que nós estamos debatendo aqui, está vivo. Isso está vivo. Então por que a gente estuda esses períodos? Porque existe algo agora que incomoda. Como que isso foi feito? Aí o Gilberto colocou bem também, né? Como que Vargas não só comunica com os trabalhadores, como também há resistência. E para poder colocar essa resistência no bolso, o que faz? Cria os sindicatos, né, por município, e esses sindicatos são obrigados a se filiar, entre aspas, no Ministério do Trabalho. Quer dizer, é uma forma de controlar isso. Né? De trazer esses grupos que não são os grupos militares, paramilitares, mas os grupos que podem, de alguma forma, fazer uma oposição, né, ao governo. Esses grupos são principalmente ligados aos trabalhadores, que aí está ligado aos sindicatos, coloca no bolso. Então, assim, para a gente poder, eu fazer esse destaque, né, de fazer por que é necessário estudar isso? O Edilson também lembrou disso, né, a necessidade da gente interpretar, entender, estar discutindo essas coisas, mas como isso também está presente no dia de hoje. Né? Isso nos incomoda hoje. A gente poderia até estar buscando um outro período na história, mas fomos lá na chamada Revolução Constitucional de 32. Quer dizer, isso também está presente, está vivo nos dias de hoje.